As 5 pandemias mais devastadoras da história. Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Isso é Incrível, onde te ajudamos a saber de tudo um pouco. Vamos começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você sabia que estamos vivendo uma das 5 maiores pandemias da história e não é a Covid-19? Pois é, a Covid-19 está hoje em 8º lugar com aproximadamente 4 milhões de mortes. Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te apresentar em ordem cronológica as 5 pandemias mais devastadoras que a humanidade já enfrentou. O que é uma pandemia? Mas antes, você sabe o que é uma pandemia? Existem muitas dúvidas com relação aos termos surto, epidemia, endemia e pandemia. Surto é quando acontece um aumento localizado de casos de uma doença, como por exemplo um surto de catapora dentro de um hospital. Já epidemia é quando esse aumento acontece em diversas cidades ou estados, mas sem atingir um nível global. Um exemplo é a epidemia de meningite que houve no Brasil na década de 80. Uma doença passa a ser pandemia quando esse aumento atinge níveis mundiais, isso é, quando se dissemina em diversos países ou continentes, se tornando uma ameaça global. Quem define quando uma enfermidade se tornou uma pandemia é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Diferente das demais, uma endemia não representa um aumento significativo no número de casos, e sim uma recorrência em determinada região, como a dengue no Brasil. E o que causa uma pandemia? Uma forma muito comum é com o surgimento de novas doenças para os seres humanos, já que não possuiremos anticorpos para elas. E uma das causas desse surgimento é a degradação do meio ambiente, que coloca os seres humanos em contato com esses animais que tiveram seu habitat natural destruído. Com o tempo, os vírus, que até então eram presentes apenas nos animais, podem encontrar uma forma de se adaptar aos humanos. Por isso, e pela maior facilidade de transitar por diferentes países e continentes que a atualidade proporciona, colocando povos de diferentes regiões em contatos, que muitos historiadores e cientistas acreditam que o surgimento de novas pandemias será cada vez mais frequente. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano, ou peste de Justiniano, ocorreu entre os anos de 541 e 544 e fez entre 30 e 50 milhões de vítimas fatais, sendo a primeira grande pandemia de peste e a 4ª pandemia com maior número de mortes da história. Se hoje esse número é alto, na época representou cerca de 20% da população mundial. Causada pela bactéria Yersinia pestis, alguns historiadores dizem que a praga de Justiniano teve origem no Egito, outros dizem que foi na China, sendo transmitida por pulgas e ratos contaminados presentes nos navios comerciais até atingirem o exército bizantino. Após isso, a praga se espalhou ainda mais rapidamente, pois naquele período, o imperador Justiniano I estava em ações bélicas com o objetivo de conquistar diversos territórios, com sintomas como febre súbita, dor de cabeça, arrepios, inchaços na pele, náuseas, vômitos, diarreias, delírios e coma. Ainda não existiam medicamentos para erradicar a doença na época. Dessa forma, os cidadãos passaram a ficar em casa com o intuito de diminuir o índice de contaminação. Como a praga de Justiniano é uma das pandemias mais antigas da história, existem algumas divergências relacionadas tanto à sua origem quanto ao seu impacto. Peste negra. Apesar de muitos usarem peste, peste negra e peste bubônica como sinônimos, na verdade peste é a doença provocada pela bactéria Yersinia pestis. Peste bubônica é o nome dado a uma das 3 formas de apresentação da peste, havendo ainda a peste septicêmica e a peste pneumônica. Já a peste negra é o nome dado à pandemia de peste que ocorreu entre os anos de 1347 e 1351. Você reconheceu o nome da bactéria? Exatamente, é a mesma que causou a praga de Justiniano sobre a qual falamos anteriormente. Segunda grande pandemia de peste, a peste negra está em primeiro lugar no ranking de maior número de vítimas fatais, tendo levado de 75 a 200 milhões de pessoas ao óbito, dizimando até 75% da população em algumas regiões. Também transmitida por pulgas e roedores, acredita-se que sua origem aconteceu na China, devido às mudanças climáticas
climáticas que aconteceram na Ásia, levando os roedores a buscar áreas menos secas. Com sintomas que se assemelham aos de uma gripe, uma imagem bastante recorrente na mente das pessoas quando se fala de peste negra é a roupa que os médicos usavam na época. O vestido preto que os cobria da cabeça aos pés e a máscara com bico de pássaro foram fruto, na verdade, do desconhecimento científico do que seria a causa da doença. Isso porque acreditava-se na época que o mau cheiro da matéria orgânica apodrecendo era o causador da doença. Para evitar que o odor chegasse ao nariz dos médicos, os bicos das máscaras eram preenchidos com ervas e outras especiarias. Com a evolução da ciência, foi comprovado que o traje não tinha utilidade para a não proliferação da doença. Assim, foram substituídos por antibióticos de fato eficazes que são usados até hoje. Sim, até hoje. Com o desenvolvimento desses antibióticos, a taxa de mortalidade da peste baixou de 60% a 90% para 10% a 20%, mas ainda existem casos no mundo, concentrados principalmente no continente africano. Varíola. A terceira pandemia desse vídeo é a segunda mais devastadora em número de mortes. A pandemia de varíola, doença causada pelo vírus Poxvirus variolae, iniciou em 1520 e fez cerca de 56 milhões de vítimas fatais. Contudo, estudiosos dizem que a varíola pode ter causado de 300 a 500 milhões de mortes ao longo de toda a sua existência. Sua origem ainda gera muita discussão, mas algo que não se discute é a relevância da varíola no assunto saúde pública. Mesmo sem o conhecimento de qual seria o agente causador da doença, medidas de controle muito conhecidas por nós nos dias atuais, como isolamento e quarentena, foram adotadas na época. Outro método importante de controle foi a variolização, que consistia na tentativa de provocar a doença de forma mais branda em pessoas sãs, com base na observação de que os sobreviventes à doença não voltavam a tê-la. Mas a principal ação de prevenção foi definitivamente a imunização em larga escala. A descoberta do médico inglês Edward Jenner possibilitou uma diminuição drástica no número de casos. Porém, foi apenas depois de mais de uma década de existência do Programa Global de Erradicação da Varíola, em 1980, que a doença foi declarada oficialmente erradicada. Gripe espanhola. Penúltima desse vídeo e terceira no número de mortes, gripe espanhola foi o nome dado à pandemia de influenza que aconteceu entre os anos de 1918 e 1919. Apesar do nome, as principais teorias apontam que sua origem foi nos Estados Unidos. Em meio à Primeira Guerra Mundial, diversos países estavam passando por forte censura de imprensa, já que divulgar que a gripe espanhola havia afetado seu exército poderia levar a população ao pânico. Como a Espanha não estava envolvida na guerra, acabou sendo a maior fonte das notícias sobre a doença. Os sintomas iniciais eram febre, dor no corpo, coriza e tosse. Nos casos mais graves, os pacientes apresentavam também problemas respiratórios graves, problemas digestivos e problemas cardiovasculares. Os locais que se recusaram a seguir as indicações dos especialistas para combater a gripe espanhola, como evitar aglomerações, tiveram resultados catastróficos. No Brasil, a doença se espalhou rapidamente, atingindo até regiões mais remotas. Com isso, faltavam leitos para grande quantidade de doentes e caixões para o número de mortos. Uma das vítimas foi Rodrigues Alves, eleito presidente na eleição de 1918, mas que acabou falecendo sem tomar posse. AIDS. Chegou o momento de falarmos da pandemia que ainda estamos enfrentando e que é a quinta mais devastadora da humanidade. Mas, diferente do que você pode estar pensando, não é a Covid-19. Porém, antes de continuarmos, você já deu o seu joinha no vídeo? Se inscreveu no canal e ativou as notificações para ser informado quando um novo vídeo sair? Não? Tudo bem, eu espero um momento para você fazer isso. Pronto, vamos continuar. Com cerca de 75 milhões de infectados e 35 milhões de vítimas fatais, a AIDS teve seu início em 1981. O primeiro indício da doença veio com relatos de homens apresentando tipos raros de doenças oportunistas, presentes apenas em sistemas imunes gravemente debilitados. Diante dessas notícias, Anthony Fauci, chefe do Laboratório de Imunorregulação do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, chegou
chegou à conclusão de que a única possibilidade era de que havia surgido uma nova doença. O primeiro passo na investigação era levar para observação os pacientes que apresentassem os sintomas informados. Mais de um ano após esse surto entre homens gays, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos nomeou a nova doença como AIDS. Poucos meses depois surgiram casos de bebês que apresentavam os sintomas e os números de casos entre homens gays continuava crescendo de forma devastadora. Em 1983, o vírus HIV foi identificado, mas também se descobriu que naquele momento já havia se atingido uma escala global e haviam inúmeros infectados que não apresentavam sintomas. Hoje sabemos que a doença não acomete apenas homens gays, mas ainda há um grande tabu sobre o assunto. Uma das grandes vitórias da medicina nesses 40 anos é o tratamento de pessoas com HIV, permitindo que essas pessoas possam conviver com o vírus sem desenvolver a doença. E por que ainda não temos vacina para o HIV? Diferente de outros vírus, o HIV afeta a célula de defesa que comanda toda a resposta imunológica do corpo. Portanto, seguir o caminho das vacinas existentes, estimulando a produção de anticorpos contra esse vírus, não funcionaria, pois esses anticorpos não são capazes de eliminar esse vírus. Mas existem sim estudos em curso tanto para vacinas quanto para a cura. Chegamos ao fim do vídeo. E aí, identificou semelhanças com o momento que estamos vivendo? Qual foi o fato mais curioso que apresentamos? Conta pra gente nos comentários. Caso tenha sugestão de temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, fala pra gente também. Acredite na ciência e se cuide. Esse foi mais um vídeo do canal Isso é Incrível. Até a próxima!